Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus e a ver como esta Palavra de Deus é maravilhosa, é firme, é fiel e nos revela tudo a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, o Filho de Deus. É isso aí. Nos nossos programas temos estudado sobre o Evangelho de João, mostrando a sua natureza humana e a sua natureza divina. No programa de hoje, conversaremos sobre Jesus e João Batista. Vamos ver? Deixe o seu coração preparado para ouvir o Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos estudando dentro do Evangelho de João, versículo por versículo, vendo como Deus colocou este livro, este Evangelho aqui incrustado no Novo Testamento como uma joia, como uma pérola preciosa, nos mostrando quem é Jesus. O Evangelho de João, ele se compara à águia no seu voo. Ele nos leva bem alto. Ele nos leva antes da criação do mundo, Ele nos leva aos céus, Ele nos leva mostrando do ponto de vista divino quem é Jesus. Sabemos que os islâmicos dizem que Jesus é apenas um profeta, semelhante a Maomé, semelhante a Moisés, mas nós vamos ver que um profeta também como João Batista era um profeta olhando do ponto de vista humano. Mas Jesus não é apenas um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Vamos ver? Olha o que está escrito aqui em João, no capítulo 10, a partir do versículo 40. Diz assim: Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E ali muitos creram nele. Bem, nós sabemos que o contexto, a época histórica em que Jesus viveu, era um contexto muito especial. Era um tempo em que o povo de Israel estava aguardando, esperando a vinda do Messias. Eles sabiam pelas Escrituras, Daniel capítulo 9, sabiam que o Messias deveria nascer naquela geração, deveria vir naquela geração, se apresentaria em Jerusalém naquela geração. E estavam aguardando o Messias. Então, quando João Batista aparece no deserto e ele começa a pregar e ele começa a dizer, olha, o reino de Deus aí está, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E João, quando lhe perguntaram, tu és o Cristo? Por que perguntaram para João se ele era o Cristo? Primeiro, porque aquele era o tempo em que o Cristo é uma palavra grega, mas a palavra hebraica é a palavra Messias. O Messias deveria surgir, o Messias deveria se apresentar, porque estava tudo escrito de uma maneira assim, muito clara nos profetas do Antigo Testamento. Daniel, principalmente, no capítulo 9. Então perguntaram, tu és o Cristo? E João disse, não, eu não sou o Cristo. João era cheio do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. No Evangelho de Lucas, nos conta que quando as duas mães se encontraram, estavam grávidas, diferença apenas de 6 meses. Maria, grávida de Emanuel, Jesus, Yeshua, o Filho de Deus. Isabel, sua prima, grávida de João Batista. O bebê já 6 meses de gestação à frente da concepção de Maria por obra do Espírito Santo. Então,
Quando as duas se encontraram, as crianças no ventre se mexeram e se alegraram de tal maneira que ambas foram cheias do Espírito Santo. E Maria traz aquele cântico maravilhoso: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E a Isabel disse: olha, quando eu ouvi a tua saudação, a criança se moveu no meu interior, no meu ventre, e ela foi cheia, Isabel também foi cheia do Espírito Santo. João Batista tinha um diferencial de todos os outros profetas. É que os outros profetas receberam o seu chamado já depois de grandes, podia ser adolescentes, como Jeremias. E o Senhor disse: eu te separei desde o ventre. Eu te separei. Quando nós viemos ao mundo, pode ter certeza que Deus tem algo muito especial para a minha vida e para a sua vida. Deus tem algo especial e Ele vai nos conduzindo cada dia dentro daquele propósito, dentro do seu plano maravilhoso. Se é um ministério profético, ele há de ser revelado, e foi o que aconteceu com vários profetas no Antigo Testamento. Mas João não. João foi cheio do Espírito Santo antes de nascer. Bebezinho ainda, sendo formado no ventre materno, ele já estava cheio do Espírito Santo. Por isso, Jesus disse que dentre todos os homens nascidos de mulher, não tinha ninguém maior do que João, porque João já foi separado. João já cresceu aquele menino diferente, aquele menino que não se contaminava, aquele menino que estava ligado aos céus, aquele menino que tinha uma visão da vida diferentemente das outras crianças, dos outros adolescentes, dos outros jovens. E João pregava com muita sinceridade e seriedade. João pregava arrependimento. João pregava vida de santidade. João pregava: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. João foi esse profeta, mas aqui diz que João teve um tempo que terminou o seu trabalho, principalmente depois que Jesus vem e foi batizado no Rio Jordão por ele, e Jesus começa o seu ministério, e Jesus abre os olhos aos cegos, Jesus cura os leprosos, Jesus ressuscita os mortos, Jesus endireita e faz andar os paralíticos e os coxos. Tudo isso profetizado no Antigo Testamento a respeito do Messias que haveria de vir ao mundo, a respeito daquele que haveria de reinar sobre Israel, reinar sobre toda a terra. E João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, de ser o seu servo, o seu escravo. E eu vos tenho batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é a fonte de onde jorra a vida, de onde jorra o Espírito Santo de Deus. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João disse isso a respeito de Jesus. João trouxe Jesus a um patamar, a um nível mais elevado de que simplesmente um profeta. Era mais do que um profeta, um ungido de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele o chama de o Cordeiro de Deus. E o texto nos diz que Jesus, depois que João Batista foi morto, foi preso, Jesus está ali ministrando e Jesus continua seu ministério, fazendo milagres, prodígios, sinais e ensinando a palavra de Deus. E diz que novamente Jesus se retira para o Jordão, para o lugar onde João estava batizando. Jesus foi lá para a região de Jericó, lá para o deserto, e Jesus ali estava. E diz que ele ali permaneceu durante um bom tempo. E muitos iam ter com Jesus para ouvi-lo. Já havia romarias que queriam ouvir João no deserto.
E agora lá estava Jesus, então muitos vinham para ouvir agora Jesus. E diz aqui que as pessoas diziam: oh, realmente, João não fez nenhum sinal. João não curou nenhum cego. João não abriu os ouvidos de nenhum surdo. João não levantou nenhum paralítico. João não ressuscitou nenhum dentre os mortos. Mas Jesus sim. E João falou que Jesus era o Cristo. E João falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto nos diz que muitos ali creram em Jesus. Creram pelo testemunho de João. Creram diante dos fatos, das Escrituras, da história. Diante da história. Nós também, como pessoas inteligentes, precisamos olhar para a história. Precisamos olhar para a palavra de Deus, precisamos olhar para as notícias dos jornais, precisamos olhar e ter uma cosmovisão do que está acontecendo e ver com os olhos da palavra de Deus, com os olhos de Deus, fazer uma leitura da nossa geração. Eles chegaram à conclusão: Jesus é o Cristo, porque João não fez nenhum sinal e os sinais acompanhariam o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido, e creram nele. Porque Jesus não é apenas um profeta, mas ele é o Filho de Deus, aquele que nos dá vida eterna. Você já tem a vida eterna? Você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Vamos orar agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconheço, Jesus, que Tu viestes ao mundo e deste a Tua vida em meu lugar. Reconheço que somente em Ti há perdão para os pecados e eu Te peço nesta hora, perdoa, Senhor, os meus pecados. Lava-me completamente de toda iniquidade. Dá-me um coração puro, um novo coração. Eu me entrego a Ti para viver para Ti, Te amar, Te servir enquanto eu viver. Recebe a minha vida, o meu coração. Amém. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem e que estão vivenciando momentos difíceis, de luto, de dor, de opressão, de enfermidade, Senhor, de falta de coisas na sua vida, necessidades financeiras. Estende a Tua mão e cura os enfermos, liberta os oprimidos, supre as necessidades de cada um que ora conosco agora. Abençoa cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.